Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem infelizes mesmo estando em relacionamentos? Já teve a sensação de que estar sozinho talvez seja mais libertador do que estar com alguém, mas nunca teve coragem de admitir isso? Ou pior, já se sentiu completamente vazio mesmo ao lado da pessoa que você ama? Se alguma dessas perguntas te tocou, então fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você entende o amor. Vivemos em uma sociedade que idolatra os relacionamentos. Desde pequenos, somos ensinados que precisamos encontrar a outra metade da laranja, a alma gêmea, o par perfeito. Crescemos ouvindo contos de fadas, assistindo a filmes românticos, lendo histórias que sempre terminam com "e viveram felizes para sempre", como se a felicidade estivesse do lado de fora, esperando para ser encontrada em outra pessoa. Mas, e se tudo isso fosse uma ilusão? E se essa busca desesperada por um par não fosse sinal de amor, mas de medo? Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, acreditava que a verdadeira liberdade emocional começa quando paramos de procurar no outro aquilo que nos falta. Ele dizia que a maioria dos relacionamentos nasce da projeção. Não nos apaixonamos pelo outro como ele realmente é, mas por uma imagem criada a partir de nossas carências, inseguranças e desejos não resolvidos. E aí, quando essa imagem desmorona, como sempre acontece com o tempo, ficamos desorientados, feridos, e muitas vezes culpamos o outro por não ser aquilo que idealizamos. Você já passou por isso? Já sentiu que estava se relacionando com um reflexo seu e não com uma pessoa de verdade? Então preste atenção, porque talvez essa seja a explicação para tantos corações partidos e para tanta gente presa em relações que já morreram há muito tempo. E agora vem o momento importante. Se você valoriza esse tipo de reflexão, se sente que o que estamos trazendo aqui toca algo profundo em você, então mostre que faz parte de um grupo especial de pessoas que busca clareza e verdade interior. Demonstre que você é um dos poucos que se importa com esse tipo de conhecimento. Quantos seremos? Clique em inscrever-se agora mesmo e siga conosco nessa jornada. Mas vamos seguir. Jung dizia que enquanto não olharmos para dentro de nós mesmos, continuaremos caindo na armadilha de tentar preencher nosso vazio com o outro. Isso é perigoso. Porque o que começa como um romance encantador, muitas vezes termina em uma prisão emocional. Não porque o amor é ruim, mas porque estamos usando o amor para fugir de nós mesmos. Quantas pessoas você conhece que vivem relacionamentos sem amor, sem paixão, sem crescimento mútuo, mas continuam juntos por medo de ficarem sozinhas? E, o mais doloroso, quantas dessas pessoas nem sequer se dão conta disso? Elas se convenceram de que esse é o normal, de que o amor é sacrifício, que é preciso aguentar firme. Mas a verdade é que muitos desses relacionamentos não são sustentados por amor, e sim pelo pavor do vazio interno. Jung chamava isso de a sombra. Tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos, desejos, medos, ambições, qualidades e defeitos, se transforma numa parte inconsciente que passa a nos dominar silenciosamente. No amor, essa sombra se manifesta nas formas mais dolorosas: ciúme, controle e dependência emocional, medo de abandono. E quanto mais buscamos no outro aquilo que não reconhecemos em nós, mais nos tornamos escravos da nossa própria insatisfação. Você já percebeu como muitas relações amorosas parecem, na verdade, transações emocionais? Eu te dou segurança e você me dá validação. Eu te ofereço estabilidade e você preenche meu medo de ficar sozinho. Mas isso não é amor. Isso é barganha. E como toda barganha, chega um momento em que o contrato se quebra. E então vem a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Você ama mesmo quem está ao seu lado? Ou apenas tem medo de estar sozinho? Se a resposta sincera for o medo, então Jung estava certo. É melhor estar só do que mal acompanhado. E isso não tem nada a ver com isolamento ou amargura. Pelo contrário, é um chamado à autenticidade, à liberdade interior,
A coragem de se tornar inteiro por si mesmo, antes de se oferecer ao outro. O amor verdadeiro, o que liberta e não aprisiona, só é possível quando duas pessoas escolhem estar juntas, não porque se sentem incompletas sozinhas, mas porque desejam compartilhar o que já têm de melhor dentro de si. Isso muda tudo. Mas para chegar nesse ponto, há um primeiro passo. E esse passo não é encontrar o par perfeito. Esse passo é olhar para dentro, começar a se perguntar: o que eu estou projetando no outro? O que eu exijo que o outro me dê que eu mesmo não me dou? O que estou esperando que ele cure em mim? Jung chamava esse processo de individuação. Um nome bonito para um trabalho, árduo, mas transformador. Tornar-se inteiro, integrar a própria sombra, cultivar em si aquilo que sempre buscou fora. A coragem, o afeto, a segurança, a paz é um caminho difícil, sim, mas é também o único que leva a relações verdadeiramente saudáveis, porque só quando nos tornamos inteiros deixamos de usar o outro como muleta emocional. E é aí que o amor floresce de verdade, como um encontro entre dois mundos completos, e não como o desespero de dois abismos tentando se fechar. Talvez você esteja percebendo agora que já viveu muitas relações baseadas em projeções. Talvez você tenha se dado conta de que sempre se atraiu por pessoas que pareciam te completar, quando na verdade apenas refletiam partes de você que ainda não haviam sido aceitas. Se for esse o caso, você não está sozinho. Isso acontece com muito mais gente do que se imagina. E a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido a partir do momento em que você decide se encontrar. Mas isso exige uma escolha corajosa. Deixar de buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro. E confiar que, ao fazer isso, o amor que você sempre quis virá, mas não como necessidade. Ele virá como celebração. Imagine por um momento que tudo o que você acreditava sobre o amor era uma história contada para manter você dentro de um sistema. Um conto bonito, sim, mas construído sobre o medo. O medo de estar só, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado. E se eu te dissesse que a verdadeira armadilha não está em estar solteiro, mas em estar emocionalmente dependente de alguém? Que o maior perigo não é a solidão, mas a perda de si mesmo dentro de um relacionamento? Carl Jung entendia que muitas pessoas não amam de verdade. Elas se apegam, se projetam, se confundem. Elas não enxergam o outro como um ser humano, completo, mas como um espelho, uma extensão de suas necessidades não atendidas. Quando esse espelho começa a mostrar algo que não agrada, o encanto se quebra. E o que sobra? Frustração, culpa, raiva, mas acima de tudo, confusão. Porque ninguém nos ensinou a olhar para isso. Ninguém nos preparou para a possibilidade de que o problema não está no outro, mas na forma como fomos ensinados a amar. Jung dizia que o amor projetado é sempre temporário, porque cedo ou tarde, a imagem idealizada que criamos do outro entra em choque com a realidade. E quando isso acontece, há duas opções: ou encaramos a verdade e crescemos, ou fugimos e recomeçamos o ciclo com outra pessoa, esperando que dessa vez seja diferente. Mas nunca é, porque a ferida ainda está dentro. Você conhece alguém que vive pulando de relação em relação? Alguém que mal termina com uma pessoa e já está envolvido com outra? Isso não é azar no amor. Isso é medo. Medo de encarar o vazio interior. Medo de olhar para dentro e encontrar silêncio, insegurança, dor. Mas fugir disso é como colocar band-aid em uma ferida profunda. A aparência melhora por fora, mas por dentro a infecção continua. E então surge a pergunta inevitável: como? Amar de verdade sem se perder? A resposta não é mágica, mas é clara. Você precisa construir um relacionamento sólido com a única pessoa que estará com você até o fim da vida: você mesmo. Parece clichê, eu sei. Mas pare e pense. Como você espera se conectar genuinamente com alguém se não conhece suas próprias dores, seus próprios desejos, seus próprios limites? Como pode oferecer amor se ainda está buscando desesperadamente por aceitação?
Como pode ser inteiro em um relacionamento se ainda se sente incompleto em silêncio? A resposta de Jung era direta: comece por dentro. O processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, em toda a sua complexidade e profundidade, não é um luxo espiritual. É uma necessidade emocional. E não, isso não significa virar um eremita ou viver em isolamento. Significa aprender a ficar em paz na sua própria companhia. Significa reconhecer que o silêncio pode ser um mestre, não um inimigo, e que a solidão, quando abraçada com coragem, se transforma em liberdade. Muitos têm medo de ficar sozinhos porque acreditam que isso significa fracasso. Mas Jung via a solidão de forma diferente. Para ele, era o início de um caminho de transformação. É na ausência de distrações que você começa a ouvir sua voz interior. É quando não há ninguém para agradar que você finalmente descobre o que realmente deseja. E é nesse espaço sagrado que nasce o amor mais puro. O amor que não vem da necessidade, mas da abundância. Quantas vezes você já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado? Quantas noites deitou ao lado de alguém e sentiu um vazio que nem o toque mais doce conseguia preencher? Esse é o sinal mais claro de que algo está errado. Não com o outro, mas com a forma como você construiu essa relação. Talvez ela tenha sido erguida sobre a fuga, e não sobre a verdade. E então, o que fazer? O primeiro passo é parar de correr. Parar de procurar fora o que falta dentro. Parar de culpar o mundo, os ex, o azar, o destino. A única forma de mudar verdadeiramente sua história afetiva é assumindo a responsabilidade por ela. Porque enquanto você acreditar que a solução está em encontrar a pessoa certa, vai continuar dando voltas no mesmo lugar. Mas quando entender que a chave está em se tornar a pessoa certa para si mesmo, tudo muda. Imagine agora que você pudesse voltar no tempo e dizer algo ao seu eu de alguns anos atrás. Talvez você dissesse: não tenha pressa, não aceite menos do que merece, não entregue sua alma por um pouco de carinho. E se você já entendeu isso agora, mesmo sem voltar no tempo, já é um grande passo, porque a consciência transforma. Mas é claro que a consciência sozinha não basta. É preciso ação, é preciso prática. E isso começa nas pequenas coisas. Como você fala consigo mesmo ao acordar? Como lida com o silêncio? Com que frequência se permite sentir, sem julgar? O amor próprio não é um conceito bonito de Instagram. É uma construção diária. É se olhar no espelho e não desviar o olhar. É aprender a ser gentil consigo mesmo nos dias bons e nos dias difíceis. É parar de mendigar atenção e começar a cultivar presença. E então, quando menos esperar, você vai perceber algo mágico acontecendo. As relações que antes pareciam sufocantes vão começar a perder o sentido. As pessoas que você atraía por carência já não terão mais o mesmo efeito sobre você. E um novo tipo de amor vai surgir. Um amor leve, livre, consciente. Um amor que não prende, mas que impulsiona. Que não exige, mas que compartilha. Que não cobra, mas que escolhe estar. Esse amor só é possível quando você não precisa mais do outro para se sentir bem. Quando o outro deixa de ser muleta e passa a ser companhia. Quando a presença do outro é escolha, não necessidade. Jung sabia que isso era raro, mas não impossível. Ele acreditava que, ao se tornar inteiro, o ser humano finalmente estaria pronto para amar de verdade. Não com o desejo de se completar, mas com a alegria de se transbordar. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Você não veio ao mundo para encontrar alguém que te complete. Você veio para se tornar completo. E só depois disso, compartilhar quem você é com alguém que esteja fazendo o mesmo caminho. Você já reparou como as histórias de amor mais celebradas nas novelas, filmes e músicas são, na verdade, dramas de dependência emocional? Relacionamentos cheios de sofrimento, ciúmes, renúncias, sacrifícios extremos. E chamamos isso de amor. Mas o verdadeiro amor não deveria libertar em vez de aprisionar? Carl Jung foi categórico ao afirmar que o amor que nasce da carência está condenado ao colapso.
Porque ele não se sustenta no respeito mútuo, mas no medo de perder. Não se baseia em conexão genuína, mas na tentativa inconsciente de tapar um buraco interior. E quando o outro não consegue mais desempenhar esse papel, sentimos raiva, frustração e abandono, mesmo que ele nunca tenha prometido ser nossa salvação. Essa é a armadilha mais sutil e devastadora: projetar nossas faltas emocionais no outro e depois culpá-lo por não ter nos curado. Já pensou nisso? A maioria das pessoas que diz "eu não vivo sem você", na verdade está dizendo "eu não sei viver comigo mesmo". E isso não é amor. Isso é fuga. É medo disfarçado de paixão. É apego com máscara de romantismo. Você merece algo diferente, algo maior. Um vínculo que não te prenda por necessidade, mas que te inspire a crescer. Alguém que te escolha todos os dias, não porque te precisa, mas porque te admira. Mas para viver isso, antes é preciso coragem. A coragem de encarar o vazio e preenchê-lo com sua própria presença. Talvez agora você esteja começando a compreender por que tantos relacionamentos fracassam. Não por falta de amor, mas por excesso de expectativa. Porque esperamos que o outro faça por nós o que nós mesmos não estamos dispostos a fazer. Nos acolher, nos compreender, nos curar. Se isso está te fazendo refletir, ótimo. Significa que há algo em você despertando. E se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, se você sente que esse tipo de reflexão é rara, mas necessária, então chegou a hora. Clique agora em inscrever-se. É gratuito, é simples e não há desculpa. Faça parte dos que estão dispostos a amar de verdade e não a se esconder em relacionamentos frágeis. Vamos continuar. Jung dizia que ninguém pode amar o outro de maneira saudável se não tiver aprendido a amar a si mesmo. E amar a si mesmo não é sobre se mimar ou se colocar acima dos outros, mas sobre se responsabilizar pela própria felicidade. É assumir que não é função de ninguém nos fazer sentir bem. É parar de cobrar aquilo que nós mesmos negligenciamos em nosso mundo interno. E isso começa com perguntas desconfortáveis. Eu me escuto? Eu me acolho quando erro? Eu sou capaz de estar comigo mesmo sem precisar me distrair o tempo todo? A resposta a essas perguntas mostra onde está o seu nível de presença consigo mesmo. Porque só quem é capaz de mergulhar no silêncio interno é capaz de amar sem se perder. E é isso que diferencia relações conscientes de relações reativas. Quando estamos inteiros, não buscamos no outro uma muleta, buscamos parceria. E a diferença é profunda. A parceria é um encontro entre dois mundos inteiros. Não há exigência, não há cobrança, há troca, há aprendizado, há crescimento. E quando isso acontece, o amor se transforma. Ele deixa de ser uma âncora e vira uma asa. Deixa de ser um esconderijo e passa a ser uma ponte. Deixa de ser uma prisão emocional e se torna um campo de liberdade onde ambos podem florescer. Mas para viver isso precisamos morrer para muitas ilusões. A primeira delas, a de que existe alguém no mundo capaz de nos salvar de nós mesmos. Não existe. Essa salvação é interior. É individual. E por isso, é intransferível. Você não precisa de um herói. Você precisa de si mesmo. Jung descrevia esse processo como o mais importante da vida, tornar-se quem você é. E para isso, será preciso olhar com coragem para tudo aquilo que você projetou nos outros. Seus medos, suas carências, seus desejos e trazê-los de volta para si. Um processo doloroso? Sim. Mas é também o mais libertador que existe. Porque quando você para de buscar fora o que está dentro, o mundo muda. As pessoas que antes te encantavam por te completarem já não te atraem tanto assim. Porque agora você se basta. E nessa autossuficiência, nasce o espaço para amar de verdade. É nesse ponto que a solidão se torna mestra. Porque é no silêncio da solidão que você ouve a voz da sua essência. E pela primeira vez, você começa a escolher, não por medo, mas por consciência. Quantos dos seus relacionamentos anteriores foram escolhas conscientes?
Quantos não foram, na verdade, tentativas desesperadas de fugir de si mesmo? Essa reflexão não é para te culpar, é para te libertar. Porque enquanto estivermos anestesiados pela ideia de que precisamos de alguém para sermos felizes, continuaremos nos sabotando. Mas quando despertamos para a verdade de que somos inteiros por natureza, então o amor volta a ser o que deveria ter sido desde o início, uma escolha, não uma necessidade. E esse é o maior presente que você pode se dar. O direito de amar, com liberdade. De ser com verdade. De existir com autenticidade. Jung acreditava que a liberdade emocional era o pré-requisito da verdadeira intimidade. Porque só quando estamos livres para ir embora, é que podemos escolher ficar de verdade. Só quando não há amarras, é que há entrega sincera. E só quando não há medo, é que existe amor. Mas o caminho até essa liberdade exige prática, exige atenção, exige presença. Por isso agora é o momento de olhar para dentro e se perguntar: com quem eu estou me relacionando? Com a pessoa real? Ou com uma projeção da minha carência? Com alguém que escolho? Ou com alguém que preciso? Seja honesto com você, porque a sua resposta pode ser o primeiro passo para a sua verdadeira liberdade. Pense agora na seguinte imagem: duas pessoas caminhando lado a lado, sem se apoiar uma na outra, mas com passos firmes, conscientes e olhos voltados para a mesma direção. Isso é amor maduro. Isso é conexão verdadeira. Não há desequilíbrio, não há carência, há presença. Mas essa imagem ainda é rara, porque a maioria das pessoas foi educada para o oposto. Para depender, para ceder sempre, para temer a perda e para aceitar o pouco, acreditando que estar com alguém é sempre melhor do que estar só. E assim, seguimos nos relacionando com base no medo, não na liberdade, no apego, não na escolha, no hábito, não no coração. Carl Jung sabia que um dos maiores desafios do ser humano moderno é se libertar da fantasia do felizes para sempre que nos foi vendida. Porque enquanto acreditarmos que a felicidade está lá fora, encarnada numa outra pessoa, viveremos eternamente decepcionados. Ninguém veio ao mundo para completar ninguém. Essa é uma das mentiras mais bem contadas da história emocional da humanidade. Você já parou para pensar quantas decisões da sua vida amorosa foram tomadas por medo de ficar sozinho? Quantas vezes você perdoou o imperdoável, aceitou o inaceitável, tolerou o insuportável, apenas para não encarar o vazio de uma casa silenciosa ou uma cama vazia? Se a sua resposta é sim, você não está só. Essa é uma experiência compartilhada por milhões, mas não precisa continuar sendo o seu destino. Quando o amor é motivado pelo medo, ele se torna uma prisão. E o problema é que essa prisão costuma ter grades invisíveis. Elas não são feitas de ferro, mas de dependência emocional, de insegurança, de crenças herdadas e não questionadas. E o mais perigoso, às vezes, ela vem decorada com flores, parece bonita por fora, mas sufoca por dentro. Jung dizia que aquilo que reprimimos em nós mesmos não desaparece, se transforma em sombra. E tudo que negamos internamente, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora, muitas vezes, na forma de relacionamentos problemáticos. Você já viveu isso? Já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Por que certos padrões se repetem, mesmo quando você muda de parceiro? A resposta pode estar em você. Por quê? Como dizia Jung, aquilo que não é consciente se manifesta como destino. E se você não transforma sua sombra em luz, ela continuará comandando sua vida. E você vai chamá-la de azar. Agora olhe para os relacionamentos que você já teve. O que eles estavam tentando te mostrar sobre você? Que partes suas estavam sendo projetadas ali? Que feridas internas estavam buscando cura através do outro? Essa é a verdadeira jornada do amor consciente. Não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre encontrar-se. É sobre perceber que cada relacionamento, mesmo os mais dolorosos, foram mestres disfarçados.
Eles vieram revelar partes suas que você talvez nunca teria enxergado sozinho. E é nesse ponto que a dor se transforma em sabedoria, quando paramos de culpar os outros e começamos a nos perguntar: o que essa experiência estava tentando me ensinar? Você está disposto a aprender com seus erros? Está disposto a olhar para dentro mesmo que doa? Porque o autoconhecimento não é confortável, mas é ele que separa aqueles que repetem padrões daqueles que despertam para novas possibilidades. Jung não falava apenas sobre teoria. Ele viveu esse processo. Sabia que o verdadeiro amor começa com um mergulho na alma, e só quem tem coragem de descer até suas profundezas pode subir ao encontro de outro ser humano com integridade. Se você sente que sempre vive os mesmos dramas, os mesmos conflitos, as mesmas decepções, talvez o problema não esteja nos outros. Talvez você ainda esteja inconscientemente escolhendo repetir algo antigo, familiar, conhecido. Algo que aprendeu, lá atrás na infância, nas primeiras experiências afetivas, nos exemplos que viu em casa. E aí está um ponto central. A forma como amamos está diretamente ligada às histórias que carregamos desde cedo. O abandono que sentimos de um dos pais, a rejeição de um primeiro amor, a ideia de que só seremos amados se formos úteis, bonitos, obedientes. Tudo isso vai moldando nossa forma de nos relacionar. Mas o fato de ter aprendido assim, não significa que você precisa continuar assim. Você pode escolher diferente. Pode escolher não aceitar mais migalhas emocionais. Pode escolher ficar só por um tempo mais inteiro. Pode escolher amar com consciência e não com desespero. Pode escolher parar de procurar quem te complete e passar a transbordar o que você já é. E isso muda tudo. Porque quando você se torna inteiro, o amor deixa de ser um lugar de cobrança e se torna um lugar de encontro. Você não precisa mais que o outro cure suas feridas. Você já cuidou delas. E então, o outro deixa de ser um curativo e passa a ser um espelho da sua luz. Mas esse tipo de amor só nasce depois de um processo de profunda transformação interna. Não acontece da noite para o dia. Exige tempo, exige prática, exige um compromisso com a sua verdade. Você está disposto a isso? Porque acredite, vale a pena. A paz de estar em sua própria companhia. A força de não depender emocionalmente de ninguém. A clareza de escolher alguém por afinidade e não por carência. Essa é a verdadeira liberdade. E é nela que o amor verdadeiro floresce. Existe um tipo de dor silenciosa que poucas pessoas têm coragem de confessar. A dor de perder a si mesmo dentro de um relacionamento. É o tipo de sofrimento que não grita, mas que corrói aos poucos. A pessoa vai se apagando, se diminuindo, se moldando às expectativas do outro até que um dia acorda e não se reconhece mais. Já viveu algo assim? Carl Jung dizia que toda vez que reprimimos nossa individualidade para sermos aceitos, abrimos mão de uma parte essencial da alma. E quando essa renúncia acontece com frequência, em nome do amor, da paz, da sobrevivência emocional, acabamos vivendo vidas que não nos pertencem. Caminhos trilhados pelos desejos alheios, não pelos nossos. Esse tipo de relacionamento é como uma casa bonita por fora, mas cheia de rachaduras na estrutura. E o mais curioso é que muitas vezes nem conseguimos ver essas rachaduras no começo. Porque o amor, quando ainda é ilusão, cega. Mas aos poucos, a verdade vai se impondo. E quando a imagem idealizada desmorona, é aí que começamos a ver quem realmente somos, ou quem deixamos de ser. Você já se calou para evitar brigas? Já deixou de fazer algo que ama com medo de desagradar? Já anulou desejos profundos para manter uma relação aparentemente estável? Se a resposta for sim, talvez você já tenha vivido o que Jung chamava de a domesticação do espírito. É quando pouco a pouco trocamos a liberdade pela segurança, a autenticidade pelo costume, a essência por uma versão diluída de nós mesmos. E fazemos isso por medo. Medo de perder o outro. Medo de ficar só. Medo de que ninguém mais nos ame se mostrarmos quem realmente somos. Mas o preço disso é altíssimo.
Porque ninguém consegue ser feliz vivendo uma mentira, mesmo que seja uma mentira confortável. Ninguém encontra paz se precisa se esconder para ser aceito. Ninguém ama de verdade se precisa se amputar emocionalmente para manter a relação viva. Jung não cansava de repetir: o que não é vivido conscientemente será vivido como destino. Ou seja, se você não escolhe ser inteiro, a vida escolherá por você, através de crises, perdas, separações ou uma sensação constante de insatisfação sem causa aparente. E isso pode durar anos, ou uma vida inteira. Mas não precisa ser assim. O primeiro passo é reconectar-se com sua própria verdade, e para isso você precisa de silêncio, de solitude, de espaço para se escutar sem interferência. Porque só no silêncio é possível ouvir aquilo que está além do ruído do mundo. Muitos têm medo da solidão porque acreditam que ela é um sinal de fracasso. Mas a verdadeira solidão não é estar sem ninguém. É estar consigo mesmo com presença. É não precisar de aplausos externos para validar sua existência. É olhar para dentro e sentir paz, mesmo sem estímulos. E é nesse ponto que a vida começa a se transformar. Porque quando você aprende a estar bem consigo, você não aceita mais qualquer coisa só para preencher o vazio. Você não se submete por medo, não implora atenção, não mendiga amor. Você simplesmente vive. Com dignidade, com clareza, com amor próprio. E então, paradoxalmente, é quando você para de procurar que o verdadeiro amor aparece. Porque você já não o busca como muleta, mas como companhia. E só assim, ele pode florescer com leveza, com verdade. Mas atenção, esse não é um caminho para os impacientes. Não se trata de se curar rápido para encontrar alguém logo. Não é uma fórmula mágica para atrair o parceiro ideal. É um mergulho real, honesto, profundo. Um processo que pode levar tempo, mas que traz frutos eternos. Você está disposto a atravessar essa travessia, porque ela vai exigir que você solte tudo aquilo que acreditava ser amor. Vai exigir que você olhe com outros olhos para suas relações passadas. Que perdoe a si mesmo pelas vezes em que se perdeu. Que acolha com compaixão as escolhas que fez quando ainda não sabia de tudo isso. E, principalmente, vai pedir que você se comprometa consigo mesmo. Que se trate com o mesmo cuidado que desejava receber do outro. Que se ame com a mesma intensidade com que tentou amar quem talvez nunca te enxergou por completo. Jung dizia que, no fundo, não buscamos o outro. Buscamos aquela parte de nós que abandonamos. E por isso projetamos no parceiro as qualidades que desejamos ter, mas que ainda não acessamos. Vemos nele a coragem, a força, o acolhimento, a liberdade. Mas tudo isso está dentro de nós, esperando para ser despertado. Então, por que continuar esperando que alguém traga o que você mesmo pode cultivar? A resposta está dentro. Sempre esteve. Mas talvez ninguém tenha te ensinado a procurá-la. Pelo contrário, desde cedo te disseram para buscar fora, para agradar, para conquistar, para ser escolhido. Mas hoje, aqui e agora, você pode escolher algo diferente. Pode escolher não esperar mais. Pode escolher se tornar inteiro. E quando isso acontece, a vida muda. O amor muda. Você muda. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que descobriu seu próprio valor. Alguém que não precisa provar nada a ninguém, que não depende de validação externa, que se basta, mas que ainda assim está aberto para compartilhar. Esse é o verdadeiro poder. E essa é a base do amor que transforma. Imagine por um instante que a próxima vez que você amar alguém, não seja por necessidade, mas por escolha. Não porque precise de companhia para se sentir inteiro, mas porque sente que sua abundância interior deseja ser compartilhada. Que revolução seria essa, não é? Amar sem medo, sem jogos, sem dependência, apenas amar. Jung acreditava que esse era o destino mais elevado do ser humano. Alcançar uma consciência tão plena de si, que o amor deixasse de ser busca e passasse a ser encontro. Mas para viver esse tipo de amor, é preciso desprogramar tudo o que
Foi condicionado em você. Toda a ideia de que estar solteiro é sinônimo de fracasso. Toda a pressão social que te empurra para relações sem profundidade. Toda a ilusão de que a presença de alguém pode curar o que a ausência de si mesmo ainda fere. É preciso coragem para ser livre. Coragem para não seguir o fluxo da maioria. Coragem para dizer não a relações mornas, a afetos rasos, a promessas que nunca se cumprem. Coragem para ficar sozinho quando todos esperam que você já esteja com alguém. Coragem para escolher a si mesmo. E aqui está a verdade. Não existe cura emocional enquanto houver medo da própria companhia. Enquanto você não suportar o próprio silêncio, ainda será um prisioneiro da carência. Enquanto não se bastar emocionalmente, estará sempre negociando partes de si para garantir que o outro não vá embora. Mas o outro nunca foi o problema. Ele apenas refletiu algo que já estava aí, dentro de você. Você tem coragem de olhar para isso? Porque quando você olha, tudo começa a fazer sentido. Você percebe que cada pessoa que entrou na sua vida teve uma função: revelar partes suas, que estavam adormecidas. Às vezes foram espelhos do seu amor, outras vezes da sua dor. Mas todos foram mestres. É por isso que não existe amor desperdiçado, nem tempo perdido. Existe aprendizado, existe despertar. E se você souber tirar a lição, nenhuma relação terá sido em vão. Jung nos ensina que o maior erro da humanidade é viver inconscientemente, repetir padrões sem saber que está repetindo. Amar como um ato automático e não como uma escolha consciente. Por isso ele propunha a individuação, tornar-se único, íntegro, completo, não no sentido de ser perfeito, mas no sentido de ser inteiro com tudo o que você é. E esse é o passo mais profundo no caminho do amor. Aceitar-se por inteiro, com suas luzes e sombras, com seus desejos e medos, com suas forças e fragilidades, porque só quem se aceita pode aceitar o outro. Só quem se ama pode amar sem cobrar. Quando você se torna inteiro, passa a atrair pessoas diferentes, relações diferentes, situações diferentes, porque seu campo muda, sua vibração muda. E o que antes te atraía, já não te interessa mais. Você não sente mais necessidade de convencer ninguém, de se adaptar, de provar seu valor. Você simplesmente é, e quem te vê, sente. Sente a sua inteireza, e isso é magnético. Mas atenção, essa jornada não é linear. Haverá dias de dúvida, haverá recaídas, haverá tentação de voltar para o velho padrão, para o conhecido, para o confortável. Nesses momentos, lembre-se, crescer dói. Mas permanecer onde se está dói ainda mais. Então não desista. Não recue. Não se sabote. Você merece um amor que te expanda, não que te diminua. Você merece um relacionamento onde possa ser quem é. Sem filtros, sem máscaras, sem medo. E mais do que isso, você merece viver em paz dentro da sua própria pele. Jung falava sobre a importância de integrar a sombra, de acolher aquilo que escondemos até de nós mesmos. Porque é nesse acolhimento que a cura acontece. Quando você abraça suas inseguranças, elas perdem o poder de te dominar. Quando você olha para sua carência com compaixão, ela se transforma em amor próprio. É assim que nasce o novo. Um novo você. Uma nova forma de amar. Uma nova forma de se relacionar. Você pode ser essa mudança. Pode ser a pessoa que interrompe o ciclo de relacionamentos vazios, que escolhe a profundidade em vez da aparência, que prefere a verdade à fantasia, que se recusa a aceitar o pouco como se fosse tudo. E acredite, essa escolha, embora pareça solitária no início, cria raízes em lugares profundos, porque ela começa a reverberar em tudo. No jeito como você fala com os outros, no jeito como se trata, no que você aceita e no que você recusa, no que você permite e no que você protege. Você se torna farol. E faróis não saem por aí buscando luz. Eles apenas brilham, e quem estiver pronto, quem estiver na mesma frequência, verá essa luz. E virá não para apagá-la, mas para somar.
para iluminar junto. É esse o amor que vale a pena. Você já ouviu falar que o amor verdadeiro não prende, apenas aproxima? Pode parecer simples, até poético demais, mas essa ideia carrega uma verdade poderosa que Jung explorou com muita seriedade. O amor só é autêntico quando existe liberdade. E isso não significa ausência de compromisso. Significa ausência de dominação, de posse, de tentativas desesperadas de moldar o outro às suas expectativas. Num relacionamento saudável, ninguém precisa pedir permissão para existir. Ninguém tem que esconder partes de si para manter a paz. Ninguém vive pisando em ovos para evitar o abandono. Quando há amor verdadeiro, há espaço, há respeito, há autonomia, e há um entendimento profundo de que ninguém pertence a ninguém. Estamos apenas caminhando juntos, por escolha, não por dependência. Quantas pessoas você conhece que confundem controle com cuidado? Que acreditam que amar é fiscalizar, cobrar, limitar? Quantas vezes você mesmo talvez tenha feito isso, acreditando que era o certo? É difícil admitir, mas todos nós já passamos por isso de alguma forma. Todos nós, em algum momento, usamos o medo disfarçado de zelo. Porque fomos ensinados assim. Porque confundimos presença com prisão. E Jung nos alerta. Essa confusão custa caro. O preço é a perda da essência. É a erosão lenta da espontaneidade. É a criação de um ambiente onde o amor não pode mais respirar, porque está cercado por muros invisíveis feitos de insegurança e projeção. Mas há outro caminho. Um caminho onde duas pessoas se encontram, não para se completarem, mas para se transbordarem. Onde o amor não nasce da necessidade, mas da escolha de compartilhar o que já se tem. Onde o vínculo não é sustentado pelo medo de ficar sozinho, mas pela alegria genuína de crescer lado a lado. Esse é o tipo de relação que não sufoca, que não exige renúncia da identidade, que não cobra perfeição, porque entende que o verdadeiro compromisso não é com o outro, mas com a verdade. E que quando dois seres comprometidos com sua própria verdade se encontram, o amor floresce com naturalidade. Jung também falava sobre a importância da sombra nesse contexto. Porque o amor não é só luz. Ele revela nossas feridas, nossos gatilhos, nossas partes escondidas. E tudo isso vem à tona justamente porque o amor é uma experiência profunda, capaz de nos despir emocionalmente como poucas coisas na vida. Mas é aí que muitos desistem. Quando o relacionamento começa a espelhar partes incômodas de nós mesmos, tendemos a fugir, a projetar a culpa no outro, a dizer, você me faz mal, quando na verdade, estamos apenas sendo confrontados com algo que já existia dentro de nós, mas que nunca tínhamos olhado com honestidade. E é por isso que tanta gente vive em ciclos repetitivos, atraindo os mesmos tipos de pessoas, vivendo os mesmos dramas, enfrentando os mesmos conflitos, porque não entenderam que o outro é apenas o espelho, que o problema não é o parceiro, é o padrão. Você está pronto para quebrar esse padrão? Se sim, saiba que isso começa com uma decisão interna. A decisão de se tornar consciente, de parar de buscar culpados e começar a buscar sentido, de enxergar cada relacionamento como uma oportunidade de crescimento, não como uma ameaça à sua felicidade. A cada novo amor, a vida nos convida a evoluir, mas só aceita esse convite quem tem coragem de se olhar com sinceridade. E se você chegou até aqui, muito provavelmente já está nesse caminho. Agora imagine um mundo onde a maioria das pessoas amasse dessa forma, onde ninguém mais entrasse em uma relação por medo de envelhecer só, onde as pessoas soubessem estar bem consigo mesmas antes de buscar o outro, onde não existissem mais jogos, manipulações, chantagens emocionais, apenas encontros reais. Esse mundo não é uma utopia. Ele começa dentro de cada um de nós, a cada vez que escolhemos nos amar antes de amar, a cada vez que priorizamos a conexão e não a aparência, a cada vez que temos a coragem de dizer, eu me basto, mas escolho caminhar com você. Você pode ser esse exemplo, mesmo que à sua volta ninguém entenda, mesmo que digam que você exige demais, mesmo que o mundo ainda valorize mais o status de acompanhado
do que a verdade emocional. Seja a revolução que você gostaria de viver no amor, porque quando você muda, tudo muda. E não, isso não significa que será fácil. Haverá dias em que você sentirá falta de alguém para dividir a rotina, dias em que vai questionar se está fazendo certo, dias em que a velha ideia de melhor, mal acompanhado do que só vai tentar te seduzir de novo. Mas nesses momentos respire fundo e lembre-se, você não está só. Você está com você. E isso por si só já é mais do que muitos jamais terão. É liberdade, é força, é integridade. E quando o amor chegar, porque ele vai chegar, você vai saber, vai sentir que é diferente, que é leve, que é verdadeiro, que não te obriga a ser menos do que você é, que não te pede sacrifícios absurdos, que não te faz escolher entre você e o outro. Porque o amor certo nunca te coloca nessa escolha. Ele te acolhe inteiro. E se oferece inteiro também. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas é preciso dizer: amar alguém não significa abrir mão de si. O amor verdadeiro jamais exige que você apague sua luz para que o outro se sinta mais confortável. Pelo contrário, o verdadeiro amor é aquele que celebra sua autenticidade, que incentiva seu crescimento, que honra sua essência. Se você precisa diminuir quem é para ser aceito, então isso não é amor, é condicionamento. Carl Jung nos alertava sobre esse perigo oculto, a tendência de moldar nosso comportamento, nossos desejos e até nossos valores apenas para caber no molde de um relacionamento. E o problema disso é que, ao longo do tempo, vamos nos perdendo de nós mesmos. No começo parece inofensivo, pequenas concessões, pequenas renúncias. Mas um dia, quando olhamos no espelho, percebemos que a pessoa refletida ali não é mais quem éramos. E pior, nem sabemos quem somos agora. Você já sentiu isso? Já se olhou e teve a sensação de ter desaparecido dentro de uma relação? Já se pegou lembrando com saudade da versão de si mesmo que existia antes de amar alguém? Se sim, então, já viveu na pele o que Jung chamou de dissolução da individualidade, uma das maiores ameaças ao verdadeiro amor. Porque amor que apaga não é amor, é apagão, é ausência. É fuga disfarçada de afeto. E essa fuga pode ter começado cedo. Talvez quando disseram que você só seria feliz ao lado de alguém. Talvez quando viu seus pais vivendo relações cheias de silêncio e desistência, mas se dizendo juntos por amor. Talvez quando começou a acreditar que estar só era sinônimo de fracasso. Tudo isso vai nos programando, lentamente, a buscar relações como se fossem a solução. Mas ninguém resolve o que está dentro, exceto você. Por isso, antes de tudo, você precisa se reencontrar, resgatar sua voz, suas vontades, seus sonhos, e dizer a si mesmo: eu mereço estar com alguém que me veja por inteiro, não pela metade. E esse merecimento não vem do ego, vem da consciência, da clareza, da responsabilidade de não aceitar menos do que a sua verdade. Jung acreditava que o verdadeiro amor começa quando deixamos de buscar alguém para nos salvar e passamos a buscar alguém com quem possamos crescer. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque sai o desespero, entra a serenidade. Sai a cobrança, entra o diálogo. Sai o medo, entra a confiança. Mas para viver isso, é preciso fazer as pazes com o próprio vazio. Sim, o vazio. Aquele espaço interno que você talvez tente evitar com distrações, com relacionamentos rápidos, com qualquer coisa que preencha o tempo. Jung dizia que o vazio é sagrado. É nele que nasce o novo. É nele que a alma se expande. É nele que você escuta pela primeira vez sua própria voz sem interferência. E quando você começa a escutar essa voz, algo muda. Você deixa de aceitar relações mornas, de tolerar o que te machuca, de acreditar que precisa merecer o amor de alguém, porque finalmente entendeu que o amor que realmente importa começa em você. Esse processo é profundamente libertador, mas também solitário, no melhor dos sentidos. É uma solitude que cura, que fortalece, que limpa o terreno para que o novo possa nascer. Não um novo parceiro,
mas um novo você, uma versão mais íntegra, mais lúcida, mais viva. E então, quando essa versão estiver pronta, o amor chegará, não como salvação, mas como celebração. E será leve, será simples, será claro. Não haverá jogos, não haverá medo, não haverá aquela ansiedade que te faz questionar o tempo todo se está tudo bem. Porque estará. Naturalmente. Você já imaginou viver um amor assim? Um amor onde você não precise se explicar o tempo todo, onde possa ser vulnerável sem medo de ser rejeitado, onde possa crescer sem que isso ameace o vínculo, onde o outro também seja inteiro e a relação seja um espaço de soma, não de dependência. Esse amor existe, mas ele exige preparo. Ele exige trabalho interno. Ele exige que você feche portas antigas com gratidão, mesmo que tenham te ferido. Porque enquanto você não encerrar ciclos, eles continuam te puxando para padrões antigos. Ciclos só se encerram com consciência, com maturidade emocional, com a decisão firme de não repetir a história. Por isso hoje, talvez seja o momento de fazer essa escolha. A escolha de não mais aceitar relações baseadas no medo. A escolha de não mais permitir que a carência dite suas decisões afetivas. A escolha de se amar primeiro, para depois amar alguém. Essa escolha muda tudo, porque ela reposiciona você no centro da sua própria vida. E quando isso acontece, nenhuma ausência te destrói, nenhum abandono te derruba, nenhum término te tira o chão. Porque o chão agora é você. Você está disposto a ser seu próprio alicerce? Se a resposta for sim, então saiba, você está pronto para o amor real, o amor que acolhe, mas não sufoca, que apoia, mas não limita, que cura, mas não te salva, porque você já se salvou. É curioso perceber como muitas pessoas vivem relacionamentos apenas para não encarar uma verdade dolorosa. Elas não sabem viver consigo mesmas. Estão em casal, mas não em conexão. Dormem juntas, mas não sonham mais. Compartilham a mesma casa, mas habitam mundos completamente diferentes. E ainda assim insistem em permanecer ali, não por amor, mas por medo. Carl Jung diria que isso é viver na ilusão. E ilusão é tudo aquilo que criamos para não tocar a realidade. Mas a realidade, cedo ou tarde, sempre bate à porta. E quando ela chega, ela não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente entra. E aí, somos obrigados a olhar para tudo aquilo que evitamos. As mentiras que contamos a nós mesmos, as concessões que fizemos em silêncio, os sinais que ignoramos porque não queríamos ficar sozinhos. Mas o paradoxo é esse. Quanto mais fugimos da solidão, mais nos afundamos em relações solitárias. Relações onde o amor já não habita, mas onde insistimos em permanecer por causa do apego, da rotina ou da ideia de que ninguém é feliz o tempo todo. E embora essa frase seja verdade, ela não pode ser usada como justificativa para uma vida inteira de desconexão emocional. O que Jung propõe é o oposto, uma vida de verdade. E a verdade nem sempre é confortável, mas é libertadora. Ele acreditava que o amor verdadeiro começa com um ato de coragem, o de olhar para dentro e perguntar com sinceridade se o que vivemos é amor ou apenas medo disfarçado. Essa pergunta, por mais dolorosa que seja, pode ser o início de uma nova vida. Porque a resposta, seja ela qual for, traz clareza, e a clareza nos dá poder. Poder de escolha, poder de ação, poder de sair de onde não pertencemos mais. Você já sentiu que estava insistindo em algo que já havia acabado? Que continuava amando uma lembrança e não mais uma presença real? Que tentava reviver momentos que não voltariam, apenas para manter de pé um castelo que já havia ruído? Se a resposta for sim, saiba que isso não é fraqueza. É humano. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já lutamos para salvar algo que, no fundo, sabíamos que já não existia. Mas chega um momento em que é preciso parar, respirar e escolher a si mesmo. Jung dizia que o sofrimento é o mensageiro da alma, que ele só existe para nos mostrar que algo precisa mudar. E se você vem sofrendo em silêncio dentro de um relacionamento, talvez seja a hora de ouvir essa dor.
Não para se revoltar, mas para se libertar. A liberdade emocional começa quando você reconhece que não precisa de ninguém para ser feliz, que pode querer alguém sim, mas que sua paz não depende disso, que sua identidade não está amarrada ao outro, que seu valor não está em ser escolhido, mas em se escolher todos os dias. Essa virada de consciência é transformadora, porque muda completamente a forma como você se relaciona. Você deixa de agir por medo e começa a agir por amor. Amor próprio em primeiro lugar. E esse amor não é egoísmo, é a base de tudo, porque quem não se ama vive implorando migalhas. Aceita pouco, suporta demais e acredita que qualquer presença é melhor que nenhum afeto. Mas quem se ama aprende a esperar, aprende a se cuidar, aprende a não se contentar com pouco e, acima de tudo, aprende a viver bem sozinho, para então viver melhor acompanhado. Você consegue imaginar o tipo de relacionamento que nasce quando duas pessoas inteiras se encontram? Não há drama, não há jogo, não há chantagem emocional. A verdade, a conexão, a escolha, todos os dias, sem pressão, sem medo. Apenas eu quero estar aqui, renovado a cada amanhecer. Mas, para que isso aconteça, é preciso curar a raiz. E essa raiz está na infância, está nas primeiras memórias afetivas, está nas ausências que marcaram, nas rejeições que doeram, nas palavras que feriram, nos exemplos que ficaram. Jung nos ensina que o caminho da individuação passa necessariamente pela revisão do passado, não para revivê-lo, mas para ressignificá-lo, para compreender que nem tudo o que nos ensinaram sobre amor era amor, que nem todo modelo que vimos merece ser repetido, e que temos o direito de escrever uma nova história. Essa nova história começa no agora, no exato momento em que você decide se tratar como prioridade, quando entende que solidão não é um castigo, é um convite ao reencontro, um chamado ao centro, um portal para a liberdade. E liberdade aqui não é fazer o que quiser com quem quiser. Liberdade é estar com alguém porque quer e não porque precisa. É amar sem se apagar. É permanecer inteiro mesmo estando junto. É ser você com o outro, não apesar do outro. Essa é a revolução silenciosa que Jung propõe. Uma revolução que começa dentro, mas transforma tudo ao redor. Porque quando você muda, sua energia muda. E o que você atrai também. E talvez esse seja o segredo mais bem guardado da vida. Quando você se torna a pessoa que tanto buscou, o amor deixa de ser um jogo de falta e vira uma celebração de presença. E então, depois de tudo o que você ouviu até aqui, você consegue sentir a diferença? A diferença entre amor e apego? Entre estar com alguém por escolha ou por carência? Entre amar de verdade ou apenas temer a solidão? Se chegou até este ponto, parabéns. Isso significa que você está entre os poucos que decidiram olhar para dentro. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Carl Jung dizia que a maior transformação do ser humano não acontece do lado de fora, mas no interior. Que não é o mundo que precisa mudar para que a gente seja feliz, é a forma como nos relacionamos com ele. E principalmente, a forma como nos relacionamos conosco. Agora você sabe que o amor que prende, que exige que você seja menos, que te obriga a esconder suas dores, seus desejos e sua essência. Esse amor não é amor, é dependência, é medo, e você merece mais, muito mais. Você merece viver uma vida onde o amor seja um encontro entre dois seres livres, onde não exista cobrança disfarçada de afeto, onde não exista culpa travestida de cuidado, onde você não precise ser uma versão editada de si mesmo para ser aceito. Esse tipo de amor começa por você, pelo modo como você se trata, pelas decisões que toma, pelos limites que estabelece, pelos nãos que finalmente aprende a dizer, e pelos sims que diz com o coração inteiro. É possível amar profundamente sem se anular. É possível estar com alguém
e ainda manter a sua própria vida, seus sonhos, sua verdade. É possível viver o amor como liberdade e não como prisão. Mas para isso, você precisa lembrar, todos os dias, que a sua primeira relação é com você. Que o seu lar interior precisa estar em paz, antes que qualquer outro lar possa te acolher de verdade. Que nenhuma pessoa no mundo é capaz de te dar aquilo que você se recusa a oferecer a si mesmo. Você já parou para agradecer pela sua própria companhia? Já reconheceu o quanto caminhou até aqui mesmo entre erros, dores e tropeços? Já acolheu as versões antigas de si, aquelas que amaram do jeito que podiam, mesmo sem saber o que estavam fazendo? Hoje, você sabe mais. Você sente mais. Você enxerga além. E agora você pode fazer diferente. Pode escolher melhor. Pode escolher menos drama e mais presença. Menos urgência e mais calma. Menos idealização e mais verdade. Você não precisa de alguém para te completar. Você precisa de alguém para compartilhar o que já transborda em você. E se ainda não chegou esse alguém, está tudo bem. Use esse tempo para continuar se conhecendo, se curando, se reconstruindo. Porque o amor que vale a pena não tem pressa. Ele chega quando encontra espaço. Ele floresce quando encontra solo fértil. E esse solo é você. Muitas pessoas vivem repetindo: eu só quero ser feliz com alguém. Mas Jung diria: aprenda a ser feliz com você e então estará pronto para amar alguém. A ordem é essa. Sempre foi. Agora, olhe para trás. Veja tudo o que você já superou. Veja como sua visão de amor evoluiu. Como sua consciência se expandiu. Como você hoje já não se contenta com pouco. Isso é crescimento. Isso é amadurecimento. Isso é individuação. E lembre-se, esse processo não tem fim. A cada dia você se conhece um pouco mais. A cada relação aprende. A cada silêncio escuta algo novo. A cada solidão encontra mais partes suas que estavam escondidas. Esse é o caminho. E não é fácil, mas é verdadeiro. E tudo o que é verdadeiro vale a pena. Se tudo o que você ouviu aqui tocou seu coração, então compartilhe. Leve essa mensagem a outros. Existem milhões de pessoas vivendo relações baseadas no medo. E talvez, com suas palavras, você possa ajudá-las a despertar. E lembra também, não importa quantos erros você cometeu no amor, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de dizer: agora vai ser diferente. E vai ser. Porque agora você sabe. Agora você viu. Agora você sente. E se ainda restar alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança, apenas respire, volte ao centro e confie. O amor verdadeiro jamais exige a sua ausência para existir. Ele floresce na sua presença. Ele se expande na sua autenticidade. Ele honra a sua inteireza. E agora que você sabe disso, que tipo de amor você vai escolher daqui para frente? Antes de encerrar, se chegou até aqui é porque valoriza esse tipo de conhecimento. Então não esqueça, inscreva-se no canal. Isso não é só um clique, é um compromisso com a sua própria evolução. É uma forma de dizer: eu escolho crescer, escolho amar melhor, escolho viver com mais consciência. E lembra de se inscrever no canal, porque senão, você pode acabar fazendo parte daquele grupo de pessoas que continuam vivendo relações vazias, só para não dormir sozinhas. E esquecem que a pior solidão é aquela que se sente ao lado de alguém. Você merece mais. E agora, você sabe disso. Nos vemos no próximo vídeo.